Bem, vamos falar sobre o que ChatGPT. Quem já está usando a API de ChatGPT? Boa. Quem não está usando, né? Instituto Data Leão. Uma das coisas bem legais assim de falar sobre isso é que o que a gente está vendo hoje uma prévia do que vai acontecer, tá? Então, inclusive, quem quiser me xingar muito no Twitter, @LuizLeão, que agora não é mais Twitter, né? Virou outro nome. E quem quiser ver os códigos, inclusive do TDC, github.com/LuizLeão. Além da Twilio, eu sou considerado pelo Google como o Google Developer Expert, um produto chamado Firebase. É um produto também que eu gosto de utilizar. Quem tiver alguma dúvida, quiser bater papo sobre, pode conversar comigo também lá no instante. É super interessante a gente pensar sobre o ChatGPT, né? E para mim, enquanto Twilio, foi mais legal ainda porque eu tenho a possibilidade de tentar conectar ele com outras coisas. Então, hoje já é possível utilizar a voz com o ChatGPT. Tem suas questões de velocidade ainda, né? Mas você já consegue utilizar qualquer canal, né? Seja transcrição, transcrevendo áudio, seja utilizando streaming e conectando com o chat. Então, as possibilidades são muitas, né? A minha visão de futuro para ele é que a gente hoje está utilizando como instrumento de chat. Essa camada de chat ela vai desaparecer em algum momento e não vai ser só o chat, vai ser comportamento. Então, a gente vai começar a falar que o usuário fez A, B, C e D, qual que é o próximo passo que esse usuário vai fazer? E começar a inferir coisas. Mas isso é futuro, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre como que é o funcionamento do chat GPT em si, para a gente começar a entender como é que a gente conecta, tá? Essa é a tela, a letra não ficou tão boa, né? Mas eu vou explicar o que acontece com ela. E esse é o link da documentação da introdução. Quando você está conversando com o chat GPT, você tem, primeiro, é uma conversa textual, né? Então, se vem por voz, você tem que transcrever. A OpenAI, inclusive, tem um serviço chamado Whisper que faz isso para você. Uma vez que você tem o textual, você começa a dar instruções. E aí, você tem três tipos de instruções que você dá. Então, a gente tem um vetor de mensagens. A primeira instrução que a gente tem aqui é a instrução que a gente chama de sistema, né, de system. Então, são ordens imperativas que você está dando para o chat. Normalmente, você vai utilizar isso para quê? Dizer que, você é um chat muito legal, né? Você pode dizer, tipo, você é um chatbot sarcástico que vai fazer piadinha de tudo e vai sempre zoar com a cara da pessoa. Você pode fazer isso, não faça, que não é legal. Mas essa instrução é interativa, então tudo que vier depois, ele vai entender como essa é a base de como ele vai trabalhar, né? Então, essas são as mensagens de sistema, você pode ter mais de uma. Depois tem a mensagem do usuário. Então, de fato, é o que o usuário perguntou, ou o que ele escreveu, dado as instruções de sistema. E, por fim, a gente tem o que a gente chama de resposta do assistente, aquele assistente que é a terceira. E aí o que é legal, porque por que a gente tem um vetor de mensagens aqui? A segunda pergunta que o usuário faz, ele pergunta quem que ganhou o Mundial de 2020, né? Aí ele fala que foi o Los Angeles Dodgers, no caso isso aqui acho que é basquetebol. Eu sou muito, como programador, eu sou ótimo. Oi? É de beisebol, né? Você vê como programador, eu sou ótimo pessoa que acompanha esportes. Então ele fala que foi o Dodgers, aí ele pergunta onde foi jogado esse jogo. Então você precisa da primeira pergunta e da primeira resposta para conseguir responder a segunda. Isso é uma coisa que o GPT está fazendo muito bem. Então você tem que armazenar esse contexto, tá? Isso é muito legal, mas isso também é muito ruim. Por quê? Porque você tem que manter um histórico disso, que significa que você vai ter que ter um banco de dados, né? Então a gente precisa lembrar que, se a gente vai ter esse contexto, a gente tem que armazenar isso por um tempo, e aí vocês precisam definir quanto tempo isso fica armazenado, né? E aí que entra a pegadinha, a primeira pegadinha sobre em que momento que o usuário mudou de assunto, né? Ou em que momento que eu tenho que zerar essa conversa para começar uma nova. Tanto que, quando vocês veem o GPT, a interface dele, e você começa um novo assunto, ele abre um novo bloco, porque ele quer manter os contextos separados. E a gente vai falar um pouquinho também sobre as limitações desse contexto. Eu vou passar rapidamente para ver como é que a gente integra com o WhatsApp, porque a ideia é pegar a informação do WhatsApp e jogar para o GPT e fazer essa ida e volta por ele. E aí, quando a gente está falando de WhatsApp, essa estrutura da Twilio, mas essa estrutura funciona para qualquer modelo de conexão com o WhatsApp, tá? Então, basicamente, a gente tem uma mensagem de entrada, né? O usuário manda uma mensagem para o WhatsApp, cai na nossa plataforma, a plataforma chama a sua aplicação
faz alguma coisa aqui, né? E ela responde para a plataforma o que ela tem que responder de mensagem, tá? E é exatamente aqui que a gente vai trabalhar, porque é onde a gente vai fazer a conexão com o GPT, tá? Então, hoje para Twilio, a gente tem um formato que a gente chama de Twimo, né, que é Twilio Markup Language, ou linguagem de marcação da Twilio. É um nome bonitinho para XML, um XML no formato que a gente espera que você responda. E aí, quando a gente faz isso, a sua aplicação, ela tem dois papéis. Armazenar informação em banco de dados, porque ela vai precisar recuperar isso para manter o contexto, e conectar com a API do ChatGPT, tá? Ou a API do Bard, ou a API de qualquer outro LLM, né? Qualquer outro modelo de linguagem de larga escala. Se alguém quiser começar com o WhatsApp agora, o processo da meta ele é um processo que demora, tá? Para colocar em produção. Então, você tem que começar a desenvolver, aplicar na meta, começar a fazer o processo de aprovação deles, para depois colocar em produção. Então, você consegue, hoje, na Twilio, a gente tem uma sandbox que você consegue testar, tá? E é a mesma lógica. Então, o mesmo código que você vai simular em produção e desenvolvimento é o mesmo. A parte de poder desenvolver agora, enquanto a meta está aprovando a tua conta, está aprovando a tua empresa, você não vai ter esse tempo, né, essa trava, e as chamadas vão ser as mesmas. Então, é um jeito bem legal de utilizar. Se eu estiver utilizando a Twilio especificamente, ou também a própria meta, a gente tem que responder todas as chamadas do webhook, né? Quem aqui não sabe o que é o webhook? Como é que funciona hoje as APIs, né? Normalmente, quando a gente está fazendo uma chamada para algum serviço, por exemplo, vou consumir a API do Twitter, né? Foi a primeira API, inclusive foi a primeira API que eu utilizei lá atrás, quando eu comecei a programar nos idos de 1900 e alguma coisa, 2000 e pouquinho, não vou jogar muito para baixo, não. A API, normalmente, você faz uma chamada para o servidor, né, desse serviço, e, por exemplo, pergunta quantas mensagens você tem que você recebeu. Normalmente, esse é o processo. Então, me lista as mensagens, me fala qual é o registro X, então você sempre consulta. Só que, imagina, se eu tenho um serviço de escala que eu estou recebendo milhões de mensagens, né, ou 1000 mensagens, ficar fazendo essas chamadas de tempo em tempo para o servidor é ruim. Não me parece um jeito interessante de fazer. O webhook é o contrário. Quando chega uma mensagem no servidor, né, dessa plataforma que eu estou utilizando, a plataforma me chama de volta dizendo: oi, recebi esta mensagem. O que eu faço? Então, o conceito de webhook é exatamente isso. Você deixa um URL sua do seu servidor e aí o servidor responde. E aí, nesse caso da Twilio, a gente tem que responder num formato que é aquele XML, que a gente chama de Twimo, mas como a gente já tem uma biblioteca pronta para as principais linguagens, isso já fica fácil, você não precisa saber XML, não precisa correr risco de errar, porque o XML a gente sempre erra as tags de abertura e fechamento, tipo, é incrível. Então, o que acontece é que esse código aqui que está mais interessante, do ponto de vista de pessoas desenvolvedoras, vira esse XML e você não precisa se preocupar com absolutamente nada. E aí vamos pensar do ponto de vista da integração, tá? A primeira coisa, fazer a chamada, ter a chave de autenticação do OpenAI. Então, você tem que ter uma conta lá, eles vão te oferecer uma chave. Uma vez que você tem a chave, você pode escolher o modelo que você vai utilizar, tá? Então, o GPT-4, o GPT 3.5 Turbo. Esses modelos, eles determinam a data que foi atualizada, o que o ChatGPT foi atualizado, a quantidade de tokens que ele permite. Então, por exemplo, o GPT mais novo, ele está permitindo 128 mil tokens, mas eles estão recomendando em não utilizar em produção, porque provavelmente mais tokens, mais lento, então o tempo de resposta também é maior, e porque ainda está em modo de preview, então tem que esperar um pouquinho até estar estável, né? Uma vez que a gente fez a chamada na API passando as mensagens, ou seja, aquele vetor com as instruções ou com o contexto e a última pergunta do usuário, a gente vai ter a resposta, né? Então, eu pego a última mensagem que veio da resposta, salvo isso de novo no vetor, volto para o banco de dados. Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente voltar para o banco de dados e aí retornar a última mensagem para a minha API de WhatsApp. Tá? Então, é bem simples nesse caso. Coisas que a gente tem que se preocupar para a integração. Tá? Primeiro, qual que é o modelo mais ideal? Né? O token ele é uma limitação. Então, por exemplo,
Se você está colocando uma programação de um evento muito longo, você tem que usar um outro método que não é colocar esse conteúdo direto no contexto, ou direto na mensagem de sistema. Você vai jogar o que eles chamam de embed, bota o conteúdo lá, e aí faz uma conexão utilizando os embeds da plataforma, né? E tem um outro ponto também, a mesma pergunta no GPT 3.5 feita no 4 vai ter diferença de resposta, porque o modelo tem outras informações, ele está mais atualizado, então ele tem mais contexto. Um outro ponto que é legal, e isso também é uma recomendação da própria OpenAI, é que você precisa definir o comportamento do bot. E aí, o que significa isso, né? Construir essa persona. Normalmente você pode começar do tipo, se eu sou um serviço de telemedicina, por exemplo, você é um bot que responde perguntas sobre telemedicina e apenas sobre telemedicina. O seu comportamento durante uma pergunta tem que ser desse jeito. Você não pode responder tais perguntas. Se perguntarem coisas que não estão dentro do teu contexto da área que você está atuando ou que estão dentro da base de conhecimento que eu estou te fornecendo, você não pode responder ou pode dizer que não sabe. Então, todo esse processo você tem que explicar para o bot, tá? E, por fim, tem a questão de você entender qual que é a política de retenção desse contexto. Até porque o usuário pode escrever alguma coisa que tenha um dado sensível, então você tem que entender em quanto tempo isso fica armazenado, e também porque faz sentido em algum momento você zerar para construir um contexto novo, ou ter alguma forma de que esse contexto inicializa quando acontece alguma coisa com o usuário. Por exemplo, eu te respondi a pergunta que você queria, respondeu. Então, zero contexto, porque a próxima coisa vai ser sobre outra coisa, não sobre aquilo que ele já falou. Quem quiser começar com a Twilio, já começar com US$ 15, a gente tem um cupomzinho, só escanear esse link, esse QR Code, ou acessar Twilio com ponto entre LI/TDC. E é isso. Obrigado de novo por estar aqui com vocês. A gente vai ter muita. A gente trouxe, inclusive, como o último TDC estava muito quente, né? Hoje está um pouco mais frio, mas ainda tem um pouco, tem muita gente, então a gente tem um calor humano, mas a gente trouxe alguns brindezinhos, podem pegar lá no stand com a gente. E infelizmente quem estiver no online não vai conseguir, né? Então fica aqui o meu abraço virtual para todo mundo que está no online. Mas a gente vai estar com a gamificação rodando, a gente trouxe vários brindes para vocês. Então, de novo, obrigado por estar aqui, e a gente se vê lá no stand.